Sou Amaury, tenho 71 anos, estamos em março de 2023. Em março de 1963, eu estava preso no DOI-CODE, junto com estudantes, trabalhadores e professores. Naquele momento, entrou no DOI-CODE o Alexandre. O que era o DOI-CODE? O DOI-CODE era um centro de tortura do 2º Exército, onde se torturava estudantes, trabalhadores, professores, donas de casa, pessoas que eram consideradas inimigas do regime pelo regime militar que estava vigente na época. Eu, como muitos estudantes da época, tínhamos um sonho. O Alexandre também tinha. Eu saí de lá. O Alexandre não saiu. Eu continuei minha vida lutando e continuo lutando para deixar um mundo melhor para minhas futuras gerações. O Alexandre não teve esse direito. Anos desde março de 1973. Os sonhos de Alexandre Vanucchi começaram a ser substituídos por uma luta pela preservação dos companheiros, pela preservação das suas ideias, pela preservação da sua integridade intelectual e física, a partir do momento que ele entrou no DOI-CODE. Alexandre foi barbaramente torturado por muitas e muitas horas. Ao Alexandre, como a todas as pessoas que estavam dentro do DOI-CODE, não era dado nos primeiros dias ou primeiras horas que você tinha contato com aquele centro de tortura, não era dado tempo para respirar. Alexandre foi submetido a muita tortura. E assim passou o dia, passou a noite, passaram horas e horas em que Alexandre foi submetido às mais terríveis torturas. Março de 1973, 11 horas. Nesse horário, pela primeira vez, eu saí para o pátio do DOI-CODE. Desde o dia 1º não tinha saído. Pela janelinha, pela vigia da cela forte, me espiava o Alexandre Vanucchi. E eu olhando para ele. Eu fiquei bem na frente da solitária, olhando para ele, procurando um ponto de contato. Mas não conseguia esse ponto de contato, fazer o contato com ele, porque estava sendo muito vigiado pelos carcereiros. Aí acontece um fato, que é um fato que não tem nada de especial. Eu recebo de presente uma caixa de chocolate de uma pessoa que iria me visitar naquele dia. Mas que, segundo os carcereiros, não pôde me visitar porque o dia estava um pouco agitado, que significava a tortura do Alexandre. Então eu pego e saio correndo pelo pátio, distribuindo aquele chocolate de todos os presos, e paro na frente da solitária e entrego um chocolate pro Alexandre e converso com ele. Vejo que ele está muito machucado, inclusive no rosto. Tenho a impressão de que ele é mais novo que eu, mas não é, porque ele é da mesma idade que eu.
converso com ele alguns segundos e aí sou empurrado para a cela. Esse foi o último contato que o Alexandre teve com o ser humano antes de sua morte. No dia 17 de março, após o meu encontro, que foi o último encontro que o Alexandre teve com alguma pessoa, nós ficamos no aguardo de que alguma coisa ia acontecer. Tinha toda a sensação dentro do ICOD de que alguma coisa ia acontecer, alguém ia chegar, alguns presos iam chegar. Mas a rotina do ICOD não parava. As pessoas eram chamadas para interrogatório e tudo mais, mas o Alexandre estava guardado na sua cela. Até que, por volta das 4 horas, chegou o Adriano Diogo. O Adriano Diogo chegou, aquela festa, aquela confusão, porque eles comemoram a prisão de pessoas, né? Comemoravam, né? E vieram buscar o Alexandre Vanucchi para ser acareado com o Adriano Diogo. Quando vieram, o Alexandre Vanucchi estava inerte, morto. Naquele momento, então, fizeram uma confusão danada, querendo inventar que havia um suicídio, que ele havia se cortado, que havia objetos cortantes na cela, forte, o que era uma mentira, porque ninguém entrava com nada lá dentro. Lá havia um estrito controle. E aí fizeram a primeira tentativa de culpar o Alexandre de um suicídio, o que era uma grande inverdade. Logo na sequência, ao encontrarem o Alexandre morto, houve uma grande movimentação no presídio. Então jogaram todos nós para o fundo das celas, fizeram uma revista geral, procurando objetos cortantes. Eles estavam montando uma história. Uma história que não era verdadeira. E, ao não encontrar nada, eles pegaram o Alexandre pelos pés e o arrastaram pelo chão, como se fosse um saco de batatas. Um completo desrespeito a um ser humano que tinha acabado de falecer. Completo desrespeito. Na sequência, jogaram um balde de água dentro da cela e lá jogaram o Adriano Diogo. E mais um desrespeito ao ser humano. Lá o clima era esse. Lá não se respeitava a vida humana. Lá não se respeitavam as pessoas. Lá o Alexandre Vanucchi foi morto sob tortura. Para eles, aquilo era um acidente de trabalho. Para nós, era mais uma pessoa que havia sido morta sob violência do Estado, garantido pelo AI-5. Esta memória tem que ser preservada, tem que ser contada essa história para que nunca mais isso aconteça no Brasil. Nunca mais. Agora, em 17 de março de 2023, faz 50 anos que um estudante da USP da Geologia foi brutalmente assassinado sob tortura nos órgãos de repressão da ditadura. Para quem não viveu naquele momento, estávamos no auge do AI-5, que muitos agora saem nas ruas para defender e muitos nem sabem o que quer dizer essa sigla. O AI-5 foi o endurecimento brutal da ditadura instaurada em 64, que foi feito no final de 68. No momento em que foi fechado o Congresso, o STF foi desfigurado, foram caçados professores, promotores, deputados, enfim. E iniciou um grande período de terror, né? Um período de perseguição política. Todas as manifestações públicas em ruas e praças que hoje fazemos livremente estavam proibidos. A imprensa totalmente sob censura, na época não tinha internet, nada disso, você tinha que contar com rádio, TV, jornais para se informar, né? Então, enfim, foi um momento terrível e eles criaram órgãos de repressão clandestinos, fora da lei, que exatamente prendiam, torturavam, matavam, sumiam com corpos. Alexandre foi um desse caso, Minhoca, um excelente estudante da geologia da USP, que tinha ajudado a reconstruir o movimento estudantil da USP, foi então brutalmente assassinado. Eu sou Marcelo, atualmente sou engenheiro e trabalho com desenvolvimento sustentável.
Mas em 1973, eu era um aluno da engenharia da USP e na época eu era o turco, quase ninguém sabia os nossos nomes. Assim tinha um grande amigo, Alexandre Vanucci, da geologia, que era o Minhoca, com quem atuamos juntos para organizar o movimento estudantil da USP, então profundamente abalado pelo AI-5. Criamos o Conselho de Centros Acadêmicos em substituição ao DCE, que tinha sido colocado na ilegalidade, e através desse conselho começamos a fazer atuações importantes. Assim, em 1973, 17 de março, quando Alexandre é morto sob tortura, sob condições terríveis, reagimos à altura. Reunimos imediatamente o CCA, definimos a proposta de fazer uma missa de denúncia e de solidariedade à memória do Alexandre Vanucci, o Minhoca. Fomos a Dom Paulo, que imediatamente concordou com a proposta de fazer uma missa na Catedral da Sé, que ele dizia que era o seu território. Passamos a organizar imediatamente, nós do Conselho de Centros Acadêmicos, toda a estrutura da igreja, contando com o apoio de entidades como a OAB e a ABI, e levamos muita gente. Mais de 4.000 pessoas, no dia 30 de março de 73, foram à Catedral, numa missa belíssima, com discursos corajosos, principalmente de Dom Paulo. Essa missa foi uma resposta dura que demos e que ajudou a abalar bastante o regime naquele momento.